Muito bem, pessoal. Nesse tutorial vocês vão entender como que é a parte de edição e adicionar vãos dentro dessas estruturas de armários que a gente disponibilizou com as configurações de vãos no serviço com módulo, ok? Para isso eu peguei aqui o armário, estrutura, armário 2 colunas. Basicamente a gente já configurou a dimensão e material dele. Agora, para editar, para acionar os vãos, eu preciso vir aqui na parte de preferências primeiramente, onde eu consigo vir em geral e editar algumas informações. Por exemplo, o maleiro, a gente conhece essa parte superior aqui do armário, então com o maleiro ele vem por padrão habilitado, certo? Então aqui eu tenho maleiro e maleiro segunda coluna, então isso nos pressupõe que eu consigo ativar e inativar maleiros individualmente, e de fato é isso. Eu tenho também a opção de editar a altura de cada maleiro desse individual, maleiro, que é o maleiro da coluna 1, e vão maleiro segunda coluna, que é o que nos permite editar o da segunda coluna. Por exemplo, eu vou mudar isso para 600 mm, tanto da primeira quanto da segunda. Ou, eventualmente, posso deixar medidas diferentes. Agora, na questão de vão inferior, por exemplo, eu quero desse lado aqui colocar apenas uma gavetona grande embaixo, então eu posso vir aqui na opção de com vão inferior e habilitar ele. Ele vai trazer aqui o contexto do vão inferior e também trará a opção de edição desse vão inferior. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui com 400 mm de altura essa parte. E na segunda coluna eu vou dizer que eu quero com vão inferior também. E vou colocar aqui 800 mm para essa segunda coluna. Beleza? Perceba então que a gente tem aqui basicamente toda a parte de construção do vão habilitado. O que acontece? Nós, nos armários, temos duas definições. A definição do vão maleiro e a definição da prateleira inferior. Consequentemente, ele vai gerar um terceiro vão, que é esse vão do meio aqui, para a gente poder estar configurando itens aqui dentro. Okay? Para mim entender a parte de configuração dos vãos, basicamente é isso. Agora, para adicionar itens nesses vãos, nós precisamos sair aqui da parte de preferências e vir propriamente dito na parte dos vãos. Aqui, perceba que o sistema já fez um mapeamento de acordo com o que a gente configurou. Então, eu tenho aqui um vão inferior, um vão meio e um vão superior, um vão inferior 2, vão meio 2 e vão superior 2. Então, por exemplo, eu posso, para adicionar o submódulo aqui, eu simplesmente vou selecionar qual que é o vão que eu quero. Por exemplo, esse vão inferior aqui eu vou pôr uma gaveta externa, vou selecionar ele, vou abrir as opções aqui. Por esse botão eu tenho acesso a tudo que eu posso colocar dentro do vão que está selecionado, e perceba que ele mudou o ícone aqui para um olhinho e também mudou aqui a seleção do vão dentro do 3D. Venho aqui e seleciono, no caso, essas gavetas. Ele vai inserir a construção ali da gaveta para mim no projeto. Vou fazer aqui a edição no geral desse vão para uma gaveta apenas. Ok? Ajustei isso. Perceba aqui que ele deixou a parte da frente em raio-x. Eu consigo visualizar que tem a frente aqui com o puxador e também visualizar a construção da gaveta. Isso para a gente poder identificar como que está a parte de construção, ajuste de fundo e assim por diante. Mas aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, mas caso vocês queiram, basta vir aqui e fazer os ajustes de acordo com a necessidade de vocês. E um item bem interessante, vou desselecionar o vão, ele vai carregar, deixar visível e vai ocultar aquelas definições. Se eu quero voltar ali para editar, por exemplo, o tipo do fundo da gaveta desse vão inferior, eu venho nele aqui novamente, ele vai habilitar, vai destacar, vai ocultar a frente para nós. E posso vir aqui nas opções de fundo ou nas opções de gaveta e mudar o tipo do fundo dela. Por exemplo, montagem do fundo da gaveta, tá laterais rasgadas. Eu posso vir aqui e alterar para, por exemplo, fundo reforçado. Perceba ali que ele vai mudar a construção do móvel para nós. Ok? Posso fazer isso quantas vezes for necessário até chegar no resultado que eu preciso. Vou voltar aqui para laterais rasgadas.
e vou desselecionar esse vão inferior. Um ponto interessante, ó, perceba que no momento que eu configurei o material não tinha chapa frente e não tinha chapa gaveta. Então eu preciso fazer essa configuração agora. No caso, eu vou pegar aqui um branco para gaveta. Vou pegar aqui também uma fita branca. E para as frentes eu vou pegar aqui um grafito. Uma fita grafito também. Beleza. Então, definimos aqui o material das gavetas e o material da frente. O que vai acontecer agora? No momento que eu inserir qualquer outro submódulo aqui, ele já vai herdar essas informações. E olha que legal aqui em cima, ó, na nossa representação 3D. Lembra que no momento que eu estava editando, ele fica com o desenho do olho? Finalizei a edição, cliquei fora, como ele identificou que tem um submódulo aqui dentro, ele já mudou a flagzinha aqui para configurado. Mesmo tendo essa flagzinha, como eu disse anteriormente, eu posso voltar quantas vezes eu quiser aqui e fazer a edição dele, tá? Agora, nesse vão meio, vou selecionar ele e vou pôr nessa parte agora um conjunto de colmeia. Eu tenho aqui colmeia com divisórias repartidas, onde a prateleira ela vai ficar inteira, colmeia com prateleiras repartidas, assim a divisória vai ficar inteira, e o simples conjunto de prateleiras, certo? Vou selecionar essa opção aqui, colmeia prateleiras repartidas. Seleciono ela. Ele já vai inserir esse conjunto de colmeias aqui para nós. E novamente, como eu estou com um vão selecionado, perceba que ele está destacando aqui o box onde está esse vão, eu vou vir e editar algumas preferências. Por exemplo, o número de divisória que eu quero é apenas uma divisória. Ele vai ajustar ali para mim. Ok? Próximo passo agora eu vou fazer a configuração de um conjunto de gaveta interna, onde a frente vai fazer o recobrimento total aqui para nós. Então, para isso, vou selecionar o vão, nesse caso o vão inferior 2. Vou vir aqui nas opções e aqui nós vamos ter 4 submódulos de gavetas e sapateiras, certo? E perceba que ambas elas são embutidas. O que esse embutida quer dizer? Quer dizer que ele não tem uma frente externa, certo? Não tem essa frente que nem essa gaveta aqui tem, que recebe uma chapa à frente. Basicamente, eu vou pegar aqui o conjunto de gavetas iguais embutidas que vocês vão entender a construção disso. Selecionei, ele inseriu aqui para mim, no contexto dentro daquele vão, um conjunto de gavetas interna. Perceba que ele não faz a frente da gaveta externa pegando o recobrimento na lateral e da divisória, certo? Aqui vou apenas editar a quantidade de gavetas para 4. Defini 4 gavetas. E é isso. Vou passar aqui para o próximo vão. No caso, nesse outro vão superior aqui, eu vou colocar um conjunto de prateleiras com uma prateleira apenas. Ou melhor, vou colocar 2, da maneira que ele veio padrão aqui. E os vão maleiros, não vou aplicar nada nele, vai ficar como está. Então perceba que aqui nós temos a configuração já de todo o módulo. O que está faltando aqui apenas? Está faltando apenas a definição das frentes, que é o que a gente vai ver no próximo tutorial.